Muita gente pensa que a esperança cristã é ir para o céu, flutuar entre nuvens, virar anjo, tocar harpa para sempre. Mas se você abrir o Novo Testamento e prestar atenção, vai perceber que os apóstolos quase não falam disso. O que eles não param de pregar, de Pedro a Paulo, de João a Tiago, é ressurreição. Um evento concreto, físico, definitivo. Não uma alma escapando do corpo. Um ser inteiro, transformado. E isso muda tudo, porque se a ressurreição é real, então o seu corpo importa, agora e na eternidade. Segura aí, o tema é complexo, mas hoje a gente vai entender ele de uma vez por todas e de uma maneira muito simples. Mas se você já está gostando do tema, considere se inscrever no canal, deixar um joinha e já compartilhar com alguém que também tem essas dúvidas. Você não é só um corpo. Existe algo em você que vai além do seu corpo. O ser humano não é apenas matéria, há algo eterno nele. E isso importa, porque o seu espírito precisa desse corpo para existir aqui. Para pagar boleto, para abraçar alguém que você ama, para sentir fome, cansaço, alegria. O corpo não é prisão, é o instrumento que Deus te deu para viver neste mundo. Pensa num músico, ele passa anos tocando um violão. Aquele instrumento específico tem marcas, tem história, tem o cheiro da madeira que ele conhece. Um dia o violão quebra, cai, apodrece, some, mas o músico continua. Os anos de estudo e dedicação não ficaram lá no instrumento que já não tem mais serventia. A melodia que estava nele não morreu com o instrumento. E quando o músico recebe um instrumento novo, perfeito, sem defeito, capaz de sons que o antigo instrumento não conseguiria produzir, ele toca a mesma música, só que agora inteira. Assim é a esperança da ressurreição. Não apenas continuidade, mas transformação e restauração corporal. Paulo explica isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, com uma imagem ainda mais simples. Ele fala de uma semente. Você planta um grão de trigo no chão. O grão morre ali na terra. Mas o que nasce não é o grão de volta. É algo completamente novo, maior, mais glorioso. E ainda assim é a mesma vida que estava dentro do grão. Semeia-se em fraqueza, em corrupção, em mortalidade. Ressuscita com vigor, sem corrupção, mas em imortalidade. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Não é o cadáver de 80 anos que volta. Não é o corpo doente, cansado, marcado pelo tempo. Não é o corpo arrebentado por um acidente, nem o de uma morte logo no nascimento ou ainda no ventre da mãe. O que ressuscita é uma versão transformada de você, glorificada, semelhante ao corpo que Cristo tinha depois da ressurreição, real, tangível, reconhecível. E isso não diminui o valor desse nosso corpo aqui, porque foi Deus quem o criou. A promessa não é jogar fora a caixinha, é refazê-la, glorificá-la, transformá-la em algo que esse corpo atual não consegue nem imaginar. A caixinha tem prazo de validade nessa forma, mas o tesouro que está dentro dela e a morada nova que Deus vai dar a ele, esses são eternos. Agora, uma coisa que pouca gente para pensar: a ressurreição não é só para os bons. A Bíblia é clara: todos ressuscitam, salvos e perdidos, justos e ímpios. Todo ser humano que já viveu haverá de se apresentar perante o tribunal de Deus. Em João, no capítulo 5, versículos 28 e 29, nós temos as próprias palavras de Jesus. Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão os que fizeram bem para a ressurreição da vida e os que praticaram mal para a ressurreição da condenação.
Não tem escapatória, não tem segunda rodada, não tem como refazer a jornada num corpo diferente. Eu posso não concordar com isso, achar exagero, mas eu não estou aqui para concordar ou não. Estou aqui para repassar o que Jesus ensinou aos apóstolos. E foi isso que ele ensinou. E se eu quero ensinar o estar em Cristo, preciso ensinar isso também. Não dá para ser cristão só naquilo que nos agrada. E a vida, de um modo geral, é assim. A gente não faz só o que quer fazer, a gente faz o que é necessário ser feito. E por falar nisso, deixe eu abrir 2 parênteses rápidos antes de continuar. O primeiro é sobre o purgatório. A Igreja Católica acredita num estado de purificação entre a morte e o céu, e ela tem base para isso. O segundo livro de Macabeus, onde Judas Macabeu oferece sacrifício pelos soldados mortos. Católicos e ortodoxos reconhecem esse livro como parte da Bíblia. Macabeus estava na tradução grega do Antigo Testamento, usada pelos primeiros cristãos. Os protestantes, na Reforma, voltaram ao cânon hebraico, que não incluía Macabeus, e por isso rejeitam o purgatório. Não é uma questão simples, é uma divergência real de cânon que vem de séculos. E como sempre, eu respeito a tradição, mas preciso deixar claro onde eu me posiciono nesta questão. Eu prego a nova aliança, eu prego o amor de Jesus Cristo a partir de uma leitura cristocêntrica do Velho Testamento. Eu volto meus olhos para o Novo Testamento, e neste sentido, ele é claro ao deixar registrado no versículo 27 do capítulo 9 do livro de Hebreus: aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois disso o juízo. Uma vez, depois o juízo, sem passagem intermediária mencionada. Registro o ponto e sigo em frente. O segundo parêntese é sobre o espiritismo. Os espíritas, de um modo geral, são comunidades voltadas para a caridade, o amor ao próximo. Praticam e ensinam diversas doutrinas. Mas como o nosso assunto aqui é ressurreição, eles, os espíritas, não entendem desta forma. Eles acreditam que a pessoa renasce tantas vezes quantas forem necessárias até alcançar a perfeição. Até aí, cada um tem sua crença. Mas como eles usam a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, tem uma contradição que não consigo resolver. Na reencarnação, os espíritas entendem que a alma volta para um outro corpo, para tentar de novo. Então, o que Jesus disse ao ladrão na cruz não faz sentido nenhum. Dimas, o ladrão ao lado de Jesus na cruz, iria morrer a poucas horas, talvez minutos. Não era batizado, não tinha feito jornada alguma até aquele momento. Só clamou misericórdia de alguém que também estava na cruz ao lado dele. Ou seja, ele teve fé que aquele homem era Cristo. A igreja da época, com todo o conhecimento que tinha das profecias, matou Jesus. E ele, um ladrão condenado, acreditou, e a misericórdia de Deus o alcançou. E Jesus traduz isso em palavras e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse, calma aí, daqui a pouco te mando de volta para você tentar de novo. Jesus disse, hoje, disse comigo, disse paraíso. Uma palavra, sem volta. E é justamente aqui que eu não consigo conciliar reencarnação com o ensino de Jesus. Fecho os 2 parênteses e volto ao fio principal. Mas aí alguém pode perguntar, Jonaê, você está falando de corpo glorificado, de outra dimensão de existência, de uma realidade que não conseguimos compreender. Como você tem tanta certeza disso tudo? Não tenho. E essa é a resposta mais honesta que posso te dar. Foi aceitando essa minha limitação que as coisas começaram a fazer sentido para mim. Quando eu tentava racionalizar, ter resposta para tudo, eu vivia em crise e titubeante na fé. Mas, examinando as Escrituras, pedindo em oração que Deus me desse compreensão,
eu comecei a ter leveza nessas questões. E te convido a tentar pensar assim também, dentro da própria Bíblia, voltando seus olhos para Paulo, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, que viu coisas que nem podia descrever e que escreveu quase metade do Novo Testamento. Esse homem disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Se Paulo via em parte, quem sou eu? Quem somos nós na fila do pão para tentar compreender tudo? E sabe o que isso significa? Que a ressurreição do corpo sempre soou como loucura. Soou assim para os gregos cultos, que ouviram Paulo no Areópago de Atenas e deram risadas. Soou assim para os filósofos que achavam que o corpo era a prisão da alma e que a morte era a libertação. Soa assim até hoje para muita gente. Mas Paulo responde isso também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Não precisamos entender tudo. Não precisamos resolver o que a teologia inteira não resolveu em 2000 anos, os que os mesopotâmios já especulavam há 3000 anos. O que a Bíblia garante é suficiente. Haverá ressurreição, haverá transformação, haverá restauração. O músico vai tocar de novo, só que num instrumento novo que esse corpo atual não consegue nem imaginar. Essa é a minha busca, esse é o meu propósito. Então chegamos ao final desse episódio e algumas perguntas precisam ser feitas. O que você acha que acontece com você depois da morte? Que tudo se apaga feito uma lâmpada que se queima e acabou? Ou há uma separação entre o seu corpo, o instrumento, e tudo aquilo que você é, o músico, o conhecimento, a alma? E nessa separação, o instrumento fica por aqui, frágil, desgastado pelo tempo. Mas aquilo que dava vida ao instrumento continua diante de Deus. E você, aquilo que Deus conhece pelo nome, ressurgido em estado novo, sem dor, sem lágrimas, num lugar que nem o grande Paulo conseguiu descrever, um lugar de perfeição absoluta. E enquanto você pensa nisso, como você está cuidando do tesouro que carrega dentro de você? Porque o mesmo Deus que prometeu transformar esse corpo é o Deus que colocou dentro desse mesmo corpo algo eterno dentro. A caixinha nessa forma tem prazo de validade, mas o tesouro que está dentro dela não. E é por este tesouro que você vai se apresentar diante do tribunal, não pela caixinha. Se isso tudo te fez pensar, então o objetivo desse episódio valeu a pena. Tudo que foi tratado aqui são temas densos, complicados, às vezes controversos. Então, se você sentiu alguma coisa dentro de você, eu te peço com muita humildade, volta neste vídeo de novo com mais calma, abre a sua Bíblia, verifica se o que eu falei aqui vem de mim ou vem da palavra de Deus. E aproveita e se inscreva no canal, porque já tem material aqui suficiente para você começar a ver essas questões de outro ângulo. E porque aqui no canal ainda vão ter muito mais coisas. Tudo de graça, pela graça. Deus abençoe enormemente a sua vida por ter ficado comigo aqui até aqui. Amém, amém, amém.